Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia. Hoje é dia 23 de agosto de 2024, sexta-feira, e nosso devocional está no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Que capítulo especial! Paulo vai dizer que aqueles irmãos, eles mesmos são a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Não é necessário uma carta de recomendação, porque aqueles irmãos ali que receberam o evangelho, que foram salvos pela pregação, pela ministração da palavra de Deus, eram a carta viva que tinha diante daqueles irmãos. E Paulo diz no versículo 3: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Que coisa especial é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que as pessoas que ele ganhou para Cristo ali naquela cidade eram as recomendações que era necessário para que ele pudesse dizer: Cristo vive, Cristo agiu através da minha vida. E ele vai dizer que Cristo capacitou a ele para ser ministro de uma nova aliança, diz o versículo 6. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. É interessante nós vermos isso aqui porque tem muitas pessoas que pegam esse versículo isoladamente para dizer que a letra mata e o espírito vivifica, no sentido de que um cristão não deve estudar, não deve se aprofundar na letra, no estudo e buscar somente as coisas do espírito. Entendamos que isso não tem nada a ver com o que Paulo quer dizer aqui para nós. Quando ele está falando aqui da letra, que a letra mata, ele vai explicar no versículo 7: o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O versículo 9 vai dizer: se era glorioso o ministério que trouxe condenação. E lá embaixo, lá no versículo de número 14, ele diz assim: na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. E ele diz ainda no 15 que até hoje um véu cobre os seus corações quando Moisés é lido. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo que a letra é a lei que foi dada por Moisés, é essa lei que matava. Matava em que sentido? No sentido de que aquela lei era o ministério que trouxe condenação. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Nós, ao estudar o livro de Romanos, o livro de Gálatas, entendemos que essa lei ela vai trazer realmente a condenação, nos mostrar o quão pecadores somos, o quão debilitados somos, o quão perdidos somos. E quando nós entendemos isso através da lei, nós vamos buscar a Cristo. E quando chegamos até Cristo, é o que nós vamos ver o que Paulo diz. Ele diz que ele é ministro de uma nova aliança, no versículo 6, que é do Espírito, porque o Espírito vivifica. E ele diz no versículo 8: não será o ministério do Espírito mais glorioso do que foi o ministério da letra? Versículo 9, no final: quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Lá embaixo, nos versículos 14, 16 e 17, ele diz assim: não foi retirado aquele véu, aquela letra, porque é somente Cristo que pode remover, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Entendamos tudo isso aqui, temos que ler, reler, para podermos entender. O que Paulo está dizendo é o seguinte: onde o Espírito está, a liberdade. Nós não temos mais que estar cativos a situações, a escravidão, a circuncisão, está preso à lei, no sentido de que é Cristo quem traz liberdade. O Espírito é que traz vida, o Espírito é que vivifica, é o que ele está dizendo aqui para nós. Quando nós ouvimos algumas pessoas usando esses versículos isoladamente, é de arrepiar os cabelos, porque o que Paulo está dizendo aqui não é que nós não devemos buscar na palavra, estudar a palavra, nos aprofundar na palavra, muito pelo contrário. O Espírito vai nos fazer ler a palavra e entender a palavra. É o Espírito que esclarece, é o Espírito que abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, é o Espírito que faz os nossos corações arderem para entendermos aquilo que o Senhor tem diante de nós, e é o Espírito que traz a liberdade para nós entendermos isso. Entendamos que a lei vai nos conduzir a Cristo, e Cristo é que nos conduz à vida, porque Ele é que traz o Espírito vivificante sobre cada um de nós. E Paulo ele está dizendo aqui, quando ele diz que
Quando eles leem, ainda há um véu diante deles. Está falando ali daqueles que leem a lei de Moisés, os judeus até hoje, e esse até hoje dele realmente firma até hoje. Claro que quando ele escreveu, estava aí dentro do primeiro século ainda, e os judeus estavam com os olhos encobertos, e ainda hoje é assim. Os judeus, quando leem a lei, eles não conseguem perceber que Cristo está lá. Alguns, graças ao bom Jesus Cristo, têm aberto ele, porque somente Cristo pode remover aquele véu que tampa, que cega, que faz com que eles olhem para a Bíblia, olhem para os textos sagrados e não reconheçam que ali está apontando para Jesus Cristo, que já veio há 2000 anos atrás e vai voltar muito em breve. Mas se você já teve esse véu removido, as escamas removidas e compreendeu que as Escrituras dizem respeito a esse Cristo, foi o próprio Cristo quem fez isso e removeu esse véu que estava nos seus olhos, ou como Paulo vai dizer no versículo 15, esse véu que está no coração, que nós possamos glorificar ao Senhor. E ele termina dizendo algo maravilhoso de todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É de glória em glória, estamos sendo transformados, que essa transformação que vem através da ministração, do ensino, através da palavra, possa estar dentro de nós e nós queiramos crescer cada vez mais na presença do Senhor. Tenha um fim de semana cheio da presença, cheio da glória de Deus, e a paz